Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Estamos encerrando mais um trimestre. Desta feita, o primeiro trimestre de 2025, com a lição 13, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. Desde já agradeço você que vem acompanhando as nossas lições. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe e utilize o nosso material na evangelização. O nosso quadro, sempre digo, fica disponível para você aproveitar na escola dominical, adaptando ao espaço disponível que você tiver, ou mesmo para fazer uma revisão da aula. Deus os abençoe. O textuário diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Está na segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17, que iremos comentar no nosso resumo. A palavra-chave é perseverança. Temos três objetivos específicos nessa lição. São eles: primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro, considerar as Escrituras como fundamento da fé cristã. Queridos, as religiões no mundo têm seus livros sagrados, mas no cristianismo é o único livro que se chama a palavra de Deus. Nós iremos ver que é fundamental para o cristão ter a palavra de Deus como fonte de autoridade para a sua vida, sua fé e conduta cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e é importante nós perseverarmos na fé em Cristo, fundamentado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Iremos para o nosso esquema resumo e, como disse, fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto. Diante das heresias é preciso perseverança. Número 1. Os falsos mestres. A segunda carta de Paulo a Timóteo, está na nossa leitura bíblica em classe, foi escrita já no final de sua vida. Nela e na primeira carta, juntamente com a de Tito, é um conjunto de cartas que é chamada de epístolas pastorais ou cartas pastorais. Nelas temos refutações às heresias, inclusive aquelas que eram introduzidas pelos grupos judaizantes e os gnósticos. Na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ali se encontram as instruções de Paulo a respeito de Timóteo, como ele deveria conduzir a palavra de Deus para instruir a igreja contra as fábulas e genealogias intermináveis. No versículo 3, Paulo mostra a Timóteo que teve um propósito dele deixar aquele obreiro em Éfeso, para que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. No capítulo 6, versículo 20, nós temos também a expressão falsamente chamada ciência. Um claro ensino dos gnósticos naquela época, que se utilizavam do ensino que eles diziam que era um conhecimento oculto, místico, que era revelado apenas aos espirituais. Um conhecimento que Jesus deixou apenas para poucas pessoas, para os espirituais. Era os ensinos dos gnósticos, e a salvação vinha por ele. Paulo combate esse ensino. As duas heresias, os gnósticos e a heresia judaica, os judaizantes, Paulo combate nesta carta, ensinando ao obreiro Timóteo a como lidar e refutar as heresias. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo chama essa heresia judaica ou daqueles que pretendiam ser doutores da lei. Em Tito, capítulo 1, versículo 10, Paulo chama os falsos mestres de os da circuncisão. E no versículo 14, os mesmos, Paulo combate chamando de fábulas judaicas. Era o conteúdo desses falsos mestres, as heresias judaicas que eram introduzidas na igreja.
O número 2, a experiência apostólica. No capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículo 10, Paulo diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E no versículo 11 ele continua: perseguições e aflições. Até aqui. Veja que Paulo elogia Timóteo na perseverança. Duas coisas se destacam aqui: a fé e a doutrina. Como ele disse, segui, ou melhor, tem seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé. A perseverança na fé e nas escrituras, no ensino da palavra de Deus, é fundamental para combatermos as heresias. A experiência apostólica demonstrou isso para Timóteo na sua carta, o apóstolo Paulo. Timóteo integrou a comitiva de missionários na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, versículos do 1 ao 3. No versículo 1 diz que Timóteo era filho de uma mãe judia, que era crente, mas de pai grego. E no versículo 3 diz que Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Observe, Timóteo acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele foi testemunha ocular de algumas perseguições sofridas pelo apóstolo Paulo, pois vivia na região e sua mãe, que era crente, era membro daquela igreja. O número 3, entendendo o querer. O termo querer, lá no versículo 12, está na leitura bíblica, onde Paulo diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja, quem quer viver em Cristo, o querer aqui mostra uma resolução de coração, um propósito de coração em servir a Cristo Jesus. Ou seja, sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. Na primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo diz: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo São Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Observe que o querer e o efetuar, dito pelo apóstolo Paulo aqui, é o propósito ou o querer de Deus colocado no coração do crente. O querer é operado pelo Senhor. Deus é quem coloca no nosso coração o desejo de fazer alguma coisa para o Senhor, inclusive padecer perseguições. E o efetuar é Deus quem abre as oportunidades para colocarmos em prática a nossa vontade, a vontade de Deus em nossa vida. O querer e o efetuar é Deus quem opera a vontade e as ações segundo a sua boa vontade, segundo o seu propósito, o propósito de Deus em nosso coração. Isso é o que Deus espera de cada um de nós na atualidade. O número 4, característica dos enganadores. O termo enganadores no versículo 13, onde Paulo diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja, o termo enganadores aqui pode ser traduzido também como impostores, ou embusteiro, feiticeiro, charlatão, encantador. Aqui é uma expressão usada no campo religioso para se referir aos falsos ensinadores, ou melhor, aos ensinadores de falsas doutrinas, ou falsos mestres. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, o apóstolo diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja que duas coisas o apóstolo Pedro mostra aqui sobre os falsos mestres. Primeiro, introduzirão encobertamente heresias de perdição. São o conteúdo ou os conteúdos que eles ensinam, heresias de perdição. E segundo, negarão o Senhor que os resgatou. Negam que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é Deus. Aqui na continuidade do texto, o apóstolo Pedro diz no versículo 2 e 3: e muitos seguirão as suas dissoluções, sobre os quais será blasfemado o caminho da verdade.
E farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, nenhum deles terá um futuro promissor. A perdição é para aqueles que introduzem heresias de perdição e negam o Senhor, e aqueles que acompanham os seus ensinamentos, recebendo-os como verdade. Assim, a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. O segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. O número 1, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. No versículo 14 da nossa leitura bíblica, 2 Timóteo 3, nos diz o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ainda no versículo 15, e que desde a tua meninice, ou melhor, desde a tua meninice, sabes as Sagradas Letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O termo Sagradas Letras, aqui no versículo 15, mostra a fonte de autoridade que instruiu Timóteo a permanecer fiel, firme nos seus ensinamentos. O contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17, mostra essa fonte de autoridade das Sagradas Letras. No versículo 10, o apóstolo São Paulo diz que ele tem seguido a minha doutrina. Timóteo aprendeu a doutrina com Paulo. Essa doutrina, queridos, nós podemos dizer que Timóteo aprendeu com Paulo desde o seu contato com o apóstolo. Aqui já existia a primeira epístola a Timóteo, e Timóteo possivelmente também tomou conhecimento da carta aos Efésios, que foi a cidade, a igreja de Éfeso, onde Paulo deixou aquele obreiro. Aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, onde ele fala que deixou Timóteo lá. Esta fonte de autoridade nos escritos de Paulo, ele chama de doutrina. E as Sagradas Letras aqui no versículo 15 é uma indicação de que Timóteo aprendeu também com sua avó Lóide e sua mãe Eunice, onde Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ou seja, Timóteo aprendeu uma fonte de autoridade com sua avó, com sua mãe e com Paulo. Paulo faz novamente a citação no capítulo 2, versículo 2. Esta expressão de quem o tens aprendido pode ser traduzido de algumas formas. Na nova tradução na linguagem de hoje, nós temos a seguinte expressão: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Na tradução NVT, temos a seguinte versão: pois conhece aqueles de quem aprendeu, a expressão aqueles. E na tradução NBV, temos a seguinte indicação de texto traduzido: confiar naqueles de quem você aprendeu, naqueles. Esta expressão de quem é traduzido também na tradução literal por quais pessoas aprendeste. Ou seja, é uma expressão plural de mais de uma pessoa que instruiu Timóteo. E como nós mostramos aqui, a fonte de autoridade das Sagradas Letras, Timóteo aprendeu com sua avó Lóide, com sua mãe Eunice, 2 Timóteo 1 e 5, e com Paulo, 2 Timóteo 2 e 2, e o capítulo 3, versículo 10. O número 2, permanecendo firme nas Sagradas Letras. Ainda no versículo 15, Paulo diz: e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo afirma que Timóteo aprendeu ou tem aprendido as Sagradas Letras com um propósito: fazer forte para a salvação, ou melhor, fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nós podemos dizer, queridos, que a Bíblia Sagrada tem este duplo propósito. Primeiro, de trazer um ensino sólido para a nossa vida espiritual, como fez com Timóteo. E segundo,
Timóteo, da mesma forma que aprendeu a herança cultural, ou melhor, a herança espiritual com sua avó e com sua mãe, nós temos a responsabilidade também de trazer o ensino cristão no nosso lar. É de responsabilidade do pai e da mãe mostrar para os filhos o fundamento da fé na palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 8, a palavra de Deus orienta a intimar os nossos filhos e delas ensinarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todos os momentos em nosso dia a dia, nós devemos aproveitar para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, andando no caminho, em nossa casa, assentado, se deitando ou levantando. Nós devemos ter como prioridade o ensino da palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É responsabilidade nossa ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Uma dessas propostas que a palavra de Deus nos orienta e nós podemos colocar em prática é a escola bíblica dominical. Em casa, nós ensinamos aos nossos filhos, e a escola bíblica dominical, a igreja, é um local de apoio para complementar o ensino da palavra de Deus. A igreja, por meio da escola dominical, apoia e complementa esta formação. Esse princípio vale para os nossos dias também. O número 3, a Bíblia é divinamente inspirada. A expressão toda a escritura, no versículo 16, onde Paulo diz: toda escritura divinamente inspirada. Eu já vi algumas explicações, principalmente dentro dos cursos de teologia, alguns explicarem e dizerem que toda a escritura é uma expressão que Paulo usa apenas para o Antigo Testamento. Mas não foi esta a intenção do apóstolo. Se nós observarmos nesse contexto que acabamos de dizer, aqui no ponto anterior, a partir do versículo 10, Paulo menciona a minha doutrina. É um contexto que ele fala de toda a escritura para Timóteo. Ele diz: tu tens seguido a minha doutrina. E no versículo 15, desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Uma referência ao Antigo Testamento em que a avó e a mãe de Timóteo o ensinaram. Aqui nós podemos concluir que está a indicação tanto do Novo Testamento na doutrina de Paulo, como nas Sagradas Letras do Antigo Testamento. Ou seja, o conjunto de livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, totalizando 66 livros. Nós podemos aqui também mostrar que esta abrangência da inspiração do Antigo e do Novo Testamento, mostrada por Paulo em toda a Escritura, no conjunto de escritos dele e do ensino das Sagradas Letras para Timóteo no Antigo Testamento, através de sua avó e de sua mãe, totaliza a abrangência da inspiração. E a gente poderia acrescentar também que Paulo, no final de sua vida, escreve a segunda carta a Timóteo, antes de ser martirizado. Aqui nós já tínhamos um conjunto de 13 cartas. Timóteo, como já explicamos aqui anteriormente, com certeza já tinha tomado pelo menos conhecimento da carta aos Efésios. Foi a igreja onde Timóteo ficou deixado pelo apóstolo Paulo. E os outros escritos também. Pedro faz a indicação dos escritos de Paulo na segunda carta, capítulo 3, versículo 15 e 16, fazendo a citação do apóstolo Paulo e dizendo que em todos os seus escritos há pontos difíceis de compreender. Observe, Pedro reconhece a inspiração das cartas de Paulo. E a segunda epístola a Timóteo, ele escreveu por volta do ano 67, no final da década de 60, da nossa era cristã. Aqui já tinha os escritos de Paulo, as 13 cartas, ou 12, com esta terminada 13, e também os escritos, ou a maioria dos escritos do Novo Testamento, os evangelhos, à exceção do Evangelho de João e as outras cartas dos apóstolos, as de Pedro, que indicou inclusive as cartas de Paulo como inspirada, como pontos difíceis de entender,
que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Queridos, com isso nós podemos concluir, já adiantando este ponto aqui da abrangência da intenção do Espírito Santo, que todo o conjunto de escritos do Antigo e do Novo Testamento é a abrangência da inspiração da palavra de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo diz: os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, ou, em outra versão, movidos pelo Espírito Santo. Esse é o caráter especial e único da palavra dos profetas e torna único do gênero. Nenhuma literatura do mundo possui essa prerrogativa. Desta forma, quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, tendo as Escrituras como fundamento. O número 1, a autoridade apostólica. A Igreja do Senhor se submete à autoridade das Escrituras apostólicas. Ela está debaixo desta autoridade. De modo que todo o conjunto do Antigo e do Novo Testamento se constitui escritura inspirada. Jesus disse em Lucas capítulo 24, 44, aos seus apóstolos, ele expressou da seguinte forma: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observe que essas três divisões que eram as escrituras na época de Jesus, ele faz a citação do Antigo Testamento. A escritura do Antigo Testamento era a escritura inspirada, e Jesus cita as três divisões que eram assim a Bíblia dos judeus em sua época, para dizer que tudo se cumpriu nele. Na segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro faz a citação, como acabamos de citar, dos escritos de Paulo, que foi feito ou foi escrito pelo apóstolo segundo a sabedoria que lhe foi dada. E no versículo 16 ele diz, falando disto e em todas as suas epístolas, mostrando que o apóstolo Paulo escreveu segundo a sabedoria de Deus, ou seja, segundo a inspiração que Deus lhe concedeu. O Espírito Santo também o inspirou, totalizando as escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. São escrituras inspiradas por Deus. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. Aqui é o comentário que o nosso comentarista faz a respeito da totalidade das Escrituras, citando, por exemplo, os evangélicos com a mesma autoridade do Antigo Testamento. E as Escrituras paulinas, como acabamos de citar, traz uma abrangência de todo o Novo Testamento, comparado também à mesma inspiração do Antigo Testamento. O número 2, a abrangência. A intenção do Espírito foi totalizar as Escrituras, 66 livros, como livros inspirados por Deus. Ou seja, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Sabemos disso porque a intenção do Espírito foi também inspirar o Novo Testamento. A segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mais uma vez, está na leitura bíblica toda a Escritura divinamente inspirada, ou seja, todo o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo diz, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Note que o texto do apóstolo Pedro fala que a igreja deveria lembrar das palavras, primeiramente dos profetas, Antigo Testamento, e depois do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, o Novo Testamento. Ou seja, a totalidade das Escrituras, 66 livros, são Escrituras sagradas. O número 3, o Manual de Deus. Ainda no versículo 16, o apóstolo Paulo continua a dizer que a totalidade das Escrituras, além de ser fundamental para os cuidados pastorais, a Bíblia é valiosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em outras palavras, a Bíblia é quem nos conduz neste mundo tenebroso. Ela nos leva à luz de Cristo. No Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Assim, toda a palavra de Deus
é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia é o nosso guia. Ela é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus por ter chegado até aqui. Continue perseverando na fé, através da palavra de Deus, através dos seus ensinos. Agradecemos mais uma vez a Deus por termos chegado até aqui e ter concluído mais um trimestre. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. É o meu desejo em Cristo Jesus. Deus os abençoe.